Até o último momento o Lula escondeu a escalação do Almir ou Toninho Guerreiro. Tinham características diferentes. O Almir era um jogador mais raça, dava pontapio. E o Toninho Guerreiro era um jogador mais de área, um jogador que fazia mais gols do que o... Mas o Lula chegou para o Almir e falou para ele: você tem que substituir o Pelé, e sentiu aquela força dele, sabe? Sentiu aquela força, e o Almir realmente foi um substituto da melhor qualidade possível. O Pelé, ele não ia ser nunca, né? Mas foi importantíssimo nessas duas partidas. Esse jogo do Maracanã realmente, para mim, foi um jogo, o 4-2 foi... Nós ganhamos o campeonato, foi ali. Porque se tivesse empatado, o Milan era campeão. E o primeiro e o quarto gols, eu acho que se tivesse jogado, o Santos não ia conseguido ganhar. Porque foi através dos meus gols de falta, o primeiro e o quarto, que o Santos acordou na partida e depois confirmou a vitória. E eu digo isso até com um motivo muito grande, porque eu vinha saber amanhã do jogo que eu não ia jogar. Estranhamente. Eu estava conversando com o Dalmo lá no Maracanã, onde nós concentramos, e o Dalmo me disse: você não vai jogar. Eu digo: como eu não vou jogar? Não, o Lula está preocupado com o time do Milan. Nós perdemos do Milan lá, ele está Pelé, sem o Vitor Calvé, e ele vai colocar o Batista. O Batista era esquerdo, de limitar um jogador que realmente vinha ajudar no meio campo e tal. E eu fiquei pé da vida. Eu vou pegar um trem aqui e vou embora para tinha marcado gols de títulos várias vezes para o Santos, tinha sido importante em jogos decisivos. Eu falei: não, vou me conformar a ficar fora de jogo desses aí, ainda mais sem o Pelé. Não fazer dar, um negócio era sério. Quando eu era mais ou menos 18 horas, às 21, eu fui chamado. Estavam o Lula, o Colau Moran e o Modesto Goma. Aí o Lula, quando eu entrei, o Lula eu já senti alguma força a parte dele, que ele me disse assim: bom, tá de boa, bomba, como é que tá para hoje? Eu falei: tô bem, professor, tô legal, pode contar comigo. Não, precisamos de você, hein? Vamos contar contigo mesmo. Eu digo: tô nada. Eu sempre saía, não esqueço, só quando morrer que eu vou esquecer, porque isso aí também marcou muito a gente não esquece, porque foi um jogo, além desses problemas que houve de desfoque desses três jogadores, grandes jogadores, o Milan tinha uma equipe realmente fabulosa. Eles tinham um estilo de jogo realmente forte. Tanto é que 2, 3 minutos de jogo eles já estavam ganhando de 2-0. 2, 3 toques de bola, eles já estavam lá oferecendo perigo. Mas, né? Então, quando estava perdendo de 2-0, a gente pensou: puxa vida, não vai ser fácil. Acabou o primeiro tempo, fomos para o vestiário e todo mundo assim, com aquele sentimento de raiva, principalmente o Almir Albuquerque, e ele deve ter passado um maus bocado lá com os italianos. Estava realmente revoltado e ele gritava com a gente que a gente tinha que ganhar o jogo de qualquer maneira. E partimos para o segundo tempo. Parece mentira, mas a gente pensou que a chuva ia ajudar eles, porque eles estão acostumados a jogar com campo de chuva devido ao clima europeu. Mas quem estava acostumado mais era nós, que nós fomos bem conhecidos de uma mudança de uma hora para outra do clima. Começou a chover, aí o time foi, não deu os chutes do Pepe, do Lima, começou a sair os gols do Santos Futebol Clube. Nós ganhamos o jogo, perdendo de 2-0, fizemos 4-2, inclusive até fiz um dos gols contra o Milan. A bola entrou lá, foi gol. O terceiro jogo foi um jogo tumultuado, jogo pesado, jogo de decisão mesmo. O árbitro ajudou, não ajudou, o que interessa é que a gente ganhou o jogo. Foi uma bola levantada na área, o Almir subiu para cabecear, o Maldini deu uma bicicleta, quase arrancou a cabeça do Almir, né? Então foi pênalti, claro. E o lamento dos italianos é esse, porque eles não sabem muito mais, ficou muito mais difícil, né? E a gente acha que só tinha que ganhar mesmo numa bola parada, não houve
Eles tiveram uma preocupação também de não fazer falta perto da área, né? E a grande chance nossa foi essa, foi esse gol de pênalti. Então eu até eu tenho, pelo correr dos anos, explicado por que o pênalti. Né? Você ia me perguntar, não se tratou de pipocar coisa nenhuma, porque eu cansei de debater aqui no Santos, na seleção brasileira, e nunca tive nenhum tipo de preocupação, confiava no meu chute. Mas o batedor de pênalti oficial do Santos era o Pelé nessa época. O Pelé não jogou. Então, fazia um ano que eu não batia pênalti. Véspera do jogo, no Maracanã, eu e o Dalmo ficamos treinando pênalti. E a gente sentiu que o Dalmo estava muito mais calmo, mais tranquilo, tanto que na preleção o Lula falou, se tiver pênalti, bate o Dalmo ou o Pepe. E o Dalmo estava muito confiante. E foi uma das grandes coisas que aconteceram. Eu acho que o Dalmo merecia entrar na história com o gol do título, porque ele foi um jogador que jogou em várias posições. Muitas vezes não foi reconhecido pela torcida, mas era um grande jogador. Afinal de contas, o Santos foi 2 vezes campeão mundial. Naquela época não tinha nenhum campeão mundial brasileiro. Então, fomos reconhecidamente recompensados com troféus, medalhas, com o carinho da torcida, mas na parte do pessoal de hoje ganha muito mais do que a gente ganhava naquela época. Então, mas para nós o que interessava era o título, era o Porto do Santos. O Santos daí para frente já era uma equipe extraordinária, continuou a fazer suas excursões e viajar cada vez mais gabaritado e podendo cobrar mais, porque afinal de contas era bimundial. A exibição de 5-2 Benfica foi melhor. O Santos jogou fantástica. Deu chocolate no Benfica. Mas para o Pepe, indiscutivelmente, o do Milan. A virada de 4-2. Falcado, quebrado, com 2-0 nas costas, e virar para 4-2, precisa ser muito homem, precisa ter um time macho. O outro time não conseguiria isso. Então hoje, notadamente, o torcedor mais antigo, quando ele me vê na rua, a primeira coisa que ele fala quando é torcedor, Pepe, aquele jogo do Milan para mim e para mim. O Bimundial Alvinegro foi registrado aqui no Memória Esportiva. Lembre-se de nossas reprises, todas as segundas às 18h30 e às quartas às 17h30. Se você tiver alguma sugestão ou crítica, mande um e-mail para programa memoriaesportiva@yahoo.com.br. E nunca se esqueça, a verdadeira lição de vida está no passado.